Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, assistência. Daremos início à 13ª reunião ordinária, a 13ª reunião anual deste Legislativo. E inicio convidando a todos para ouvirmos o hino a Rio Preto. Rio Preto, ó rincão vividente, lagamena formosa e gentil, em teu seio se vive contente, para amar este grande Brasil. As umbelas de tuas palmeiras, com seus verdes pendões pau azul, adormecem à noite vagueiras, ao esplendor do Cruzeiro do Sul. Salve, salve, recanto estendido, ao calor fecundante do sol, que embeleza o teu solo querido, com seu lindo fulgor do arrebol. Caminhemos unidos avante, para um dia vires conseguir que o Brasil seja um templo gigante, a mais bela nação do porvir. Junto ao plácido rio que banha vossos montes, vergéis, chapadões, trabalhemos com força tamanha, que não haja mais fortes varões. E vós outras mulheres amadas, socorrei-nos fiéis no labor, esparzindo com as mãos delicadas sobre nós os perfumes do amor. Salve, salve, recanto estendido, ao calor fecundante do sol, que embeleza o teu solo querido, com seu lindo fulgor do arrebol. Caminhemos unidos avante, para o dia vires conseguir que o Brasil seja um templo gigante, a mais bela nação do porvir. Eu consulto o plenário se todos estão de acordo, dispensarmos a leitura da ata. Então, a ata está dispensada, considerada aprovada por... Não, vamos votar em votação mesmo sem a leitura? Benedito. Sim, presidente. Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Francisco. Sim, senhor presidente. Gustavo Moreira. Sim, senhor presidente. Wellington. Sim, senhor presidente. Salvador. Pela aprovação, senhor presidente. Ata aprovada por todos os presentes. Nós vamos quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo, e fui informado que o nosso amigo Ricardo Augusto está com o tempo meio corrido, e vamos então passar a fazer uma homenagem que você mereceu por ter promovido esse belo evento aí na nossa cidade. Que Deus te ilumine por isso, te dê muita saúde, que promova novos eventos, que foi muito importante para a nossa cidade. Com o vereador Alex, que fez a homenagem, Gustavo Duque e o Zé Benedito, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, assistência aqui presente. Gostaria de parabenizar aí o Ricardo com a equipe toda aí, o Paulo também que esteve envolvido, o Claudinho, que também ajudaram aí, porque assim, tudo que seja promovente de saúde, de lazer, de esporte, é sempre bem-vindo. Espero que depois desses tenham outros, que foi muito bom, realmente eu participei um pouco ali junto com vocês ali. Parabéns pelo evento
E é isso aí, sucesso nos próximos, porque esse foi sucesso garantido. Espero que os outros sejam ainda melhores que esse. Parabéns. Senhor presidente, eu ratifico as palavras do vereador Gustavo Duque e, além de fazer homenagem a vocês todos, Ricardo Augusto, todos, Claudinho, todos, eu também agora sou ciclista. Todo mundo sabe que eu sou ciclista. E um dos melhores, pela idade que eu estou, um dos melhores. Mas eu vou pular um bocadinho do protocolo aqui para falar esse menino aqui, ó, Gabriel, né? Que precisa ver, ô, presidente, como que esse menino, fugindo do protocolo um bocadinho, como esse menino é inteligente, fez uma palestra em tudo que lugar que tem palestra, ele é o único que levanta e pergunta as coisas. Tá aqui, eu queria fazer uma homenagem para ele aqui. O Gustavo já fez a homenagem para você, ciclista, então eu quero fazer para você. Parabéns a você, a sua mãe e seu pai. Obrigado, presidente. Então eu tenho a alegria de convidá-lo, Ricardo, para vir aqui à frente, acompanhado da sua esposa e do seu filho Gabriel, para receber das mãos dos dois vereadores aqui a moção de parabenização e aplauso. Está chorando lá. Está chorando. Vamos lá. Moção de parabenização e aplauso. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto, abaixo assinados, requerem na forma regimental que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata voto de parabenização e aplauso ao senhor Ricardo Augusto Cecílio Barbosa, organizador do primeiro passeio cicloturismo de Rio Preto, Minas Gerais. A Câmara Municipal, viu, Ricardo Augusto, tem muito a honra de prestar essa homenagem àquelas pessoas que promovem e colaboram para o bem-estar de toda a população. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018, Luiz Gustavo Duque Manuel, vereador do MDB, José Benedito Pinto Maia, vereador do PV. E, de propósito, eu vou colocar em votação com vocês aqui à frente. Começa o vereador Wellington Nacarate. Sim, senhor presidente. Vereador Salvador. Pela aprovação, com muito prazer, senhor presidente. Vereador Zé Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo Duque. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Gustavo Moreira. Sim, senhor presidente. Então, moção aprovada por todos os presentes e essa presidência novamente os felicita e que participe de outros eventos como promotor, que engrandeceu muito a nossa terra, promoveu o turismo, o comércio vendeu, e foi uma festa verdadeira de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Esse final de semana foi maravilhoso para a nossa cidade. Essa presidência também estende esses parabéns ao Paulo, que tem sido um baluarte aí no nosso turismo durante esse mandato, que estamos apenas ainda no 2º ano, e tenho certeza que muita coisa boa ainda virá. Parabéns, viu, Paulo? Solicito agora a leitura das moções. Bom, moção de parabenização e aplausos. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto, abaixo assinados, requerem na forma regimental que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de parabenização e aplausos à Escola Municipal Dr. José Rogério Moura de Almeida, pela nota 5.2 obtida no IDEB 2017. A Câmara Municipal muito se honra em prestar homenagem a todo o corpo docente, alunos e servidores envolvidos nessa conquista, que foi uma superação da meta de desempenho nos anos finais do ensino fundamental, estabelecida pelo Ministério da Educação, que era de 5.0. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018. Assinada por Luiz Gustavo Duque Manuel e José Benedito Pinto Maia. Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem na forma regimental que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de profundo pesar pelo falecimento de Edina de Oliveira Pereira Maia e Felisberto Cleto Moreira, ex-presidente e vereador desta Casa Legislativa. Esta edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2018. Assinado por todos os vereadores. Moções em votação. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Vereador Salvador. Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Bendito. Sim, presidente. Vereador Alexandre. Sim, senhor presidente. Vereador Francisco. Sim, senhor presidente. Vereador Gustavo. Sim, senhor presidente. Vereador Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Moções aprovadas por unanimidade. E eu confesso aos colegas e à assistência que eu estou tomando conhecimento da morte do Felisberto nesse momento. Felisberto Cleto Moreira, conhecido como Betinho, lembranças maravilhosas desse homem. Da época da minha infância, aluno da escola Alberto Furtado, ele era o dono da venda, uma pessoa de um coração, um tamanho desse Brasil. Não, ele morava em Barra Mansa, Volta Redonda. É o Betinho, depois foi da cooperativa, foi vereador, foi presidente da casa, fui vereador com ele aqui um mandato. Tive a honra de ser vereador com ele, muito me entristece saber do falecimento dele. Então, Fazer lembrar, senhor presidente, que ele teve grande importância no bairro Atalaia. Na época, quando foi vereador, ele participou muito das divisórias daqueles lotes que existiam lá na época, e que hoje se tornou um bairro enorme, né? Então ele teve muita parte, eu morei lá nessa época lá, que ele foi fundamental. Teve um filho dele que trabalhou nessa casa. Enfim, é a vida. É isso. Solicito a leitura e apresentação do projeto de lei 025/2018. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, só para acrescentar ao que está sendo falado sobre o Felisberto, e muito bem lembrado aqui pelo vereador Francisco, eu gostaria de que no futuro próximo pudéssemos fazer algum tipo de homenagem, de nomeação de próprios, né, das ruas, de alguma rua, na referido bairro Atalaia mesmo, se pudesse, porque foi um lutador, né, se empenhou para que pudesse auxiliar a causa mais carente, a causa pobre, a causa daquelas pessoas que necessitavam de um terreno, que analisasse com carinho isso para o futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Leitura, então, do PL 025. Ofício número 129 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores. Encaminhamos, através de ofício, o incluso projeto de lei número 25 de 2018, de 3 de setembro de 2018, que altera o inciso 1 do artigo 5º da lei número 1484, de 20 de novembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2018, para que possa ser apreciado pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa. Em anexo, apresentamos a justificativa, onde restam demonstrados os fundamentos jurídicos, legais e contábeis que fundamentam a presente iniciativa, a qual esperamos seja aprovada por esta Casa de Leis na forma regimental. Cordialmente, Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito Municipal. Justificativa. Servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência aos demais edis, para a apreciação desta Egrégia Casa de Leis, o incluso projeto de lei número 25 de 2018, de 3 de setembro de 2018, que altera o inciso 1 do artigo 5º da lei número 1484, de 20 de novembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Preto para o exercício financeiro de 2018. O projeto em tela visa obter a competente e necessária autorização legislativa para que seja feita a suplementação orçamentária em algumas dotações registradas na Lei Orçamentária Anual, adaptando o orçamento em vigor em nosso município às reais necessidades administrativas e funcionais da Prefeitura. Deste modo, se mostra a importante suplementação do orçamento municipal para que o setor de contabilidade da Prefeitura possa empenhar vários tipos de despesas importantes para o bom funcionamento da máquina administrativa, merecendo realçar que a suplementação em tela reforçará as dotações
para o cumprimento das obrigações pactuadas pela Prefeitura abaixo relacionadas. Folha de pagamento dos servidores, competência novembro, 13º e dezembro. Obrigações patronais dos servidores, pagamento do PASEP, material de consumo, manutenção e conservação das estradas vicinais, contas de energia elétrica, telefone, dentre outras despesas rotineiras do município. Acreditamos restar comprovado que as despesas especificadas no parágrafo acima são extremamente importantes para a plena realização dos serviços públicos prestados à comunidade e ainda atendimento às situações prioritárias em cada secretaria, motivo pelo qual acreditamos que esta Casa Legislativa entenderá as razões deste projeto de lei e certamente aprovará o mesmo, evitando que muitos serviços sejam paralisados, prejudicando demasiadamente toda a população. As disposições contidas nessa preposição atendem aos requisitos da Lei nº 4.320, de 64, que nos artigos 41, 42 e 43 e seguintes, que trata da matéria com especificidade. Ante ao exposto, esperamos que o teor da proposição comungue com o pensamento dos nobres edis, para ao final aprovar o projeto, por se tratar de interesse público relevante. Atenciosamente, Rio Preto, 3 de setembro de 2018, Inácio de Loyola Machado Ferreira, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões Legislação, Justiça e Redação Final. Eu solicito o vereador Alex que indique o relator. Na ausência do presidente, vereador Edmar. Eu vou reservar esse projeto para mim, senhor presidente, relatoria. Comissão de Finanças e Orçamento, solicito ao vereador Francisco que indique um relator. Eu indico o vereador Gustavo Moreira. Quem que vai substituir? Vamos ver isso de uma vez. Podemos. É preciso substituir o membro da Comissão de Financiamento, que é o Juvenal Vitor. E eu solicito a participação do plenário para indicar o seu substituto. Eu indico o Wellington. Com licença. As comissões têm a questão da proporcionalidade, então fica, sendo que o vereador regimentalmente não pode compô-lo, que é o vereador Salvador, fica o Wellington e Gustavo. Eu já faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Uma vez, tem o Wellington e tem o Gustavo. Faz Um de dos duas, dois, né? Educação. Não. Educação. E redação final. O Wellington faz de... Vereador Wellington, está de acordo? São obras e serviço público. Finanças e Orçamento. Finanças e orçamento. Então fica nomeado o colega Wellington. Está na casa, já apto a sua votação, o PL 024, mas ainda não chegou aos pareceres das duas comissões, de Legislação, Justiça e Redação Final, ficou para o doutor Edmar, de Finanças e Orçamento para o Gustavo Melo. É aquela concessão lá embaixo para a serralheria. Os pareceres não foram ofertados à casa. Se os membros quiserem fazer, pega o doutor Edmar reservou para si, né? Segunda reunião que ele está aí. A relatoria é do vereador. Né? Excelência indicou o doutor Edmar. Fica prejudicado. Fica prejudicado quem também está esperando, né? Porque a gente vê o tanto que a pessoa trabalha, o tanto que ela quer ter o espaço dela para poder ampliar as coisas. E 2 reuniões já. O vereador Alex se encontra em condições de fazer o parecer verbal? Mas a relatoria é dele, senhor presidente. Como é que eu vou passar por cima de um colega meu? Eu indiquei ele e aí a responsabilidade... Eu disse que fica prejudicado o colega, já manifestou contrário ao adiamento. Não, então, eu sei que a questão... O que ocorre?
Uma indicação para o... Começa lá atrás, desculpa eu falar, mas começa lá atrás. A questão da Comissão de Justiça é uma importante comissão na casa sempre. E assim, eu acho que nós poderíamos até pensar numa alteração futura, dado ao caso dos compromissos que o nobre vereador Edmar tem com hospitais e tudo mais, plantões, e a gente poderia até conversar com o nobre vereador para fazer uma alteração, indicar o vereador Zé Benedito para a própria comissão no futuro, mas isso conversando com ele, é claro, primeira coisa, fazer alteração, a gente trocava as comissões, mas, senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência está certo, correto, o vereador Gustavo também, mas cada vereador tem que assumir sua responsabilidade. Com certeza. Diante desse impasse, essa presidência opta por deixar para a próxima reunião. Temos ainda também o projeto de lei 019, que dispõe a alienação daqueles terrenos lá embaixo, que também ficará para a próxima reunião. E temos aqui hoje um veto encaminhado pelo chefe do Executivo com relação àquele projeto de lei 015 do nobre colega Gustavo Duque. Eu solicito a Natália que faça a leitura das alegações de veto emanadas do Executivo. Vai ler ele na íntegra, Celso? Vai ler ele na íntegra? É 4 folhas. Ofício número 126. Senhor presidente, o município de Rio Preto vem pelo presente, perante Vossa Excelência, informar o veto à proposição de lei número 15 de 2018, pelos fatos e fundamentos expostos no anexo parecer da Procuradoria-Geral do município. Sendo só o que se apresenta, ao ensejo, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Cordialmente, Inácio de Loyola Machado Ferreira. É para ler tudo, Celso? Trata o presente parecer sobre a constitucionalidade da preposição de lei municipal de número 15.000 de 2018, que trata da gratuidade de acesso a eventos culturais realizados pela Prefeitura Municipal de Rio Preto, em que a mesma seja promovente ou parceira ou terceirizada. O artigo 1º da supracitada proposição traz em seu bojo a seguinte redação. Artigo 1º. O acesso gratuito aos eventos culturais realizados nessa cidade, em que a Prefeitura Municipal promova, seja parceira, autorize, terceirize, bem como a concessão, cessão, autorização e permissão, será dado à seguinte parcela da população. Ou seja, ela atinge todo e qualquer evento de cunho cultural que venha a ser realizado no município de Rio Preto, independente de quem o realizará. Não obstante, o apelo social da preposição de lei em questão, temos que os dispositivos da presente proposição de lei municipal violaram os artigos 30, inciso 2 e 3 e 170, caput, e inciso 4º, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ou seja, a referida legislação está sustentada em vício formal insuperável, a inconstitucionalidade em face de ter o legislador municipal invadido competência legislativa que lhe é defesa pela própria Carta Magna. O cerne da questão é delimitar a competência do município para legislar a respeito da gratuidade em eventos culturais de qualquer natureza, realizados pela administração pública ou por iniciativa privada, para menores de 14 anos de idade, idosos e portadores de necessidades especiais. A legislação municipal em foco está pautada no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê competência genérica do município em virtude da predominância do interesse local. Logo, a questão é determinar o que seja interesse local
e se a legislação municipal quedou-se nos limites de sua competência no caso concreto. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional, no caso de estados ou geral da União. Pois, como afirmado por Fernanda Dias Menezes, é inegável que mesmo atividades e serviços tradicionalmente desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo, polícia das edificações, fiscalização das condições de higiene de restaurantes e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do solo urbano e etc., dizem secundariamente com interesse estadual e nacional. Portanto, o critério da competência legislativa municipal é o da predominância do interesse local. Neste aspecto, ela é suplementar e, como tal, consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua execução e peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas, e desde que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo, interesse local. Sendo assim, considera-se interesse local tudo que importa de modo direto à comunidade, tudo que lhe seja proveitoso e a coloque em condição de vantagem política em relação a costumes alheios. Enfim, é um sentimento coletivo de uma providência necessária inerente ao ethos social. A gratuidade aos menores de 14 anos, idosos e deficientes, é uma delas? Não se pode supor que sim. Não se cuida de discutir se estes grupos considerados vulneráveis têm ou não direito ao benefício, mas responder a seguinte pergunta: quem tem competência para proporcionar tal direito? Ou, de outro modo, no caso concreto, o município está autorizado a fazê-lo? A União legislou sobre o assunto com a promulgação da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o benefício de pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, que tratou a questão nos seguintes termos. Artigo 1º da Lei 12.933, de 2013. É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado no público em geral. Artigo 23 da Lei 10.741, de 2003. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Em um primeiro momento, se tem a impressão de que a lei federal reservou aos estados e municípios a possibilidade de majorarem o percentual de 50%, possibilitando ao município conceder até mesmo 100% de desconto ao explicitar a locução descontos de pelo menos 50%. Não é adequado tal entendimento. O patamar mínimo de desconto é voltado ao setor privado, que arcará com o resultado da benesse. A legislação diz ao empresário: o desconto mínimo é de 50%, mas nada impede que seja concedida gratuidade por liberalidade do empresário, pois o Estado não pode impor, neste caso, uma ordem inibitória diante do ganho dos menores de 14 anos, idosos e portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência, em harmonia com os desejos e possibilidades financeiras do setor produtivo. Mas é só e é tudo.
Admitir o contrário, ou seja, que a legislação federal simplesmente está deixando a cargo dos municípios com competência suplementar para estender o desconto, seria dizer que os menores, idosos e especiais seriam tratados de forma desigual por todo o país. Pois qual seria o interesse local que distinguiria situações concretas de um grupo de pessoas que se unem por direitos, cuja gênese é um fato objetivo? Não se trata aqui de dizer que todos são iguais. Não é verdade. As peculiaridades são muitas. Entretanto, não creio que esta seja uma preocupação da comunidade, senão com o fato de que estes grupos devem estar protegidos por uma lei uniforme nacional, máxime quando ela existe, que é o caso do Estatuto do Idoso. Quero dizer com isso que o idoso do Rio Grande do Sul pode estar sujeito a um desconto de metade do ingresso. O do Pará tem direito à isenção. O que significa, enfim? Que o gaúcho tem uma condição socioeconômica melhor que a do paraense? Tal argumento cria uma distinção que é de caráter individual, pautado em argumento de princípios. Ora, se o argumento para definir a competência do município é de caráter local, tem-se que deve tratar-se de argumento de política, de interesse de toda a comunidade e não de forma individualizada, como se fizesse referências a direito fundamental, como a saúde ou transporte, por exemplo. Assim, os menores, idosos e pessoas com necessidades especiais, em relação à lei municipal, estão sujeitos a direitos individuais, na interseção com direitos fundamentais e não fundados em políticas abrangentes no domínio econômico, a exigir que cada um seja tratado de uma forma diferente por peculiaridades locais, como uma Câmara mais ativa ou menos infensa às pressões econômicas. Tal distinção é clara na obra de Dworkin. Os argumentos de política tentam demonstrar que a comunidade estaria melhor, como um todo, se um programa particular fosse seguido. São, nesse sentido especial, argumentos baseados no objetivo. Os argumentos de princípio afirmam, pelo contrário, que programas particulares devem ser levados a cabo ou abandonados por causa de seu impacto sobre pessoas específicas, mesmo que a comunidade como um todo fique consequentemente pior. O que quero dizer é que o interesse local, neste caso, é defendido por argumentos de política dos políticos, e não da comunidade política. Já no caso concreto, as concessões de diferentes formas de gratuidade não podem violar os princípios subjacentes à lei federal, que certamente não foi o de causar distinção entre os idosos por todo o país, mas uniformizar tais direitos, sem colocar em perigo o equilíbrio econômico-financeiro da iniciativa privada, quando não indicar a fonte do custeio do benefício, que é a obrigação social e jurídica do Estado. Por outro lado, o que se tem observado é outro tipo de violação. Como não há lugares para todos os idosos e especiais em casas de espetáculos, os mesmos se esforçam para chegar cedo, até mesmo à custa do seu conforto mínimo, para garantir o lugar em algumas audições. Sobrevive, então, a lei para os que são mais fortes, jovens e dispostos. A roda da fortuna, então, gira sem a pompa de Carmina Burana. É uma crueldade. O setor produtivo sofre também os impactos da aplicação da lei. Não se pode esquecer que a propriedade privada, artigo 170, inciso 2 da Constituição Federal, antecede a função social da propriedade, artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal, por um motivo cujo raciocínio só pode ser dedutivo. Sem a primeira, não existe a segunda. Odiernamente, os grupos vulneráveis são protegidos por legislações específicas que lhes proporcionam atendimento especial, a fim de proporcionar-lhes igualdade material e não apenas formal com os que estão em condição de igualdade física, econômica e social. A legislação que define direitos aos menores, idosos e às pessoas com necessidades especiais não se pauta unicamente em questões econômicas, mas em questões de acesso, valorização e respeitabilidade. Ainda que se considerasse o aspecto do interesse local vencido,
tangencia-se outro prisma relevante com repercussão na constitucionalidade da norma. A lei municipal estabelece a fonte de custeio do benefício concedido? Caso contrário, a gratuidade afronta a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos eventos particulares? No caso concreto, a lei municipal transferiu a responsabilidade de prover bem-estar no sentido de acesso ao lazer para a população à iniciativa privada. Fica clara a responsabilidade do município de prover atividades que proporcionem bem-estar, não podendo ser transferida à iniciativa privada que não tem esse dever jurídico. Nada impedindo a participação da iniciativa privada enquanto um dever moral a somar-se, mas não uma transferência legal da responsabilidade. A lei só poderia atribuir essa responsabilidade à iniciativa privada se lhe permitisse alguma forma de compensação tributária, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A rigor, também não cabe de imediato, como fundamento desta decisão, o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em face da ausência de estítica da utilização de isenções. Entretanto, é presumível o comprometimento da receita da empresa que tem função social, empregos, tributos, tarifas e serviços, pois cai como uma luva a antiga expressão que Milton Friedman popularizou em 1975. Não existe almoço de graça. Portanto, deste ponto de vista, a inconstitucionalidade reside no fato de que gratuidade, ao invés de igualar materialmente os menores, idosos e portadores de necessidades especiais, solapa a valorização do trabalho humano, funcionários das empresas. Enfraquece a livre iniciativa, nem por isso assegura existência digna. E não faz justiça social, posto que 2 critérios teriam que ser sopesados, pelo menos em relação aos idosos: a idade e a condição financeira, tendo em vista que, conforme demonstrado, de outra forma não temos a correção de desigualdades, mas ampliação daquilo que se quer evitar. Artigo 70, caput da Constituição Federal. Diga-se, então, que tais gratuidades não guardam nenhuma relação com as existentes no transporte público municipal. Essas são tarifadas, compensadas pelo empresário e, mais precisamente, são serviços essenciais. O erário perde receita ao não recolher os impostos que deveria receber em face da atividade econômica operada gratuitamente, e não parece que tal perda se reverta em proveito de algum grupo especial, mas da negação para outros em piores condições físicas. Repito que o direito dos menores, jovens, estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais foi regulado em lei federal. Não há suplementariedade municipal aqui, senão nos programas de assistência e promoção do bem-estar destas classes, e bem-estar aqui não pode ser sustentado por uma visão particularista. Reitero que a proteção a determinados grupos sociais é dever do Estado, especialmente aos desamparados, cabendo às demais normas básicas de direito pautados no respeito à tradição recebida por toda a sociedade de seus valores e costumes, ainda que sirvam apenas de palco para mudanças. Assim sendo, o bem-estar dos menores, idosos e dos portadores de necessidades especiais não pode ser arcado exclusivamente pela iniciativa privada, através de isenções, máxime sem estipulação de cotas. Não há textura aberta suficiente na norma federal para que o legislativo local transforme o desconto de acesso ao lazer para tais grupos em isenção, e, mais ainda, que transfira sua responsabilidade para a iniciativa privada, sem definir a fonte de custeio, portanto, sem compensações financeiras. Bem como que a legislação municipal não definiu a fonte do custeio para a isenção concedida pela proposição de lei em questão. Não há como considerar que a lei municipal seja equilibrada em flagrante violação dos artigos 30, inciso 1 e 2, 170, inciso 4 da Constituição Federal. Isto posto, entendo que a proposição de lei número 15 de 2018 deve ser vetada em sua totalidade por sua inconstitucionalidade. É o parecer. Rio Preto, 28 de agosto de 2018.
André de Oliveira Terra, procurador-geral do município de Rio Preto. Uma leitura extensa, mas tomamos conhecimento. Então, em conformidade com o artigo 197b do nosso regimento, esse veto será encaminhado à comissão pertinente, Legislação, Justiça e Redação Final, da qual nosso colega vereador Edmar é o presidente. Eu solicito que indique um relator. Reserva para si próprio ou indicasse um relator. O microfone, por gentileza. Eu fico com ela. Então, o vereador reservou para si a parecer sobre o caminhamento desse veto. Vamos agora... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria, em nome dos nobres vereadores Gustavo Duque, vereador Wellington, vereador José Benedito e a mim também, e eu não tive tempo de conversar com o vereador Salvador, a questão da solicitação de uma reunião extraordinária, dentro do que tange o nosso regimento interno, para analisarmos com maior celeridade a questão do veto. Então, eu solicito, e perante o número de vereadores que apresento, já possuo mais de 1/3 dos vereadores, regimentalmente falando. Ok. Vamos à palavra livre. Vereador Salvador. Senhor presidente, só voltando aqui, o Alex, você pediu reunião extraordinária, né? Mas já marcou a data, tudo, não? A hora? Não? Nós poderemos, após o encerramento, combinarmos a data. Ah, muito bem. Senhor presidente, eu gostaria de falar, o prefeito fez uma rodoviária, ficou muito bonita, mas o povo vai continuar tomando ônibus na chuva do mesmo jeito. Se não tivesse vendido parte daquela rodoviária, os 2 prefeitos que passaram, é raro, hoje talvez o ônibus pudesse entrar dentro da plataforma e ter mais acesso, melhor acesso ao povo. Então, estou vendo, circulando nessa casa também aí, o projeto de venda lá embaixo do terreno lá na Vila Verde. Estou vendo outro de concessão de posse. Então está dando um choque, né? Porque, de uso. Hã? Concessão de uso. De uso, exatamente. Está vendendo um e está autorizando o outro, então fica uma coisa muito irregular nisso aí. Então eu acho assim, a rodoviária ficou boa, eu acho que não tem, mas esse que está aí foi o ato que pecou nas administrações passadas aí, que venderam parte lá. No mais, muito obrigado. Vereador Wellington. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, assistência. Senhor presidente, eu começo aqui com uma reivindicação dos pais, né, de nossas crianças, né, da nossa cidade, em relação ao parque infantil. Hoje, na nossa cidade, não temos um parque, né, destinado às nossas crianças, e só mesmo no período das férias que tivemos, só andávamos na rua, que vimos a indignação dos pais. Sendo que as crianças têm que utilizar a nossa academia ao ar livre para brincar, porque não tem outro lugar para passar o dia, brincar com outras crianças, conforme nós vemos. Peço que, lógico, o executivo sabe disso, da importância que é uma obra barata, que para a gente olhar para o futuro aí da nossa cidade. Em relação às crianças ainda, né, exposição semana que vem, também conforme foi o ano passado, né, que a prefeitura, juntamente com a comissão organizadora, possa entrar em contato com o dono do parquinho para que possa negociar um preço mais acessível para as crianças utilizarem o parque, fica uma coisa igualitária para todos. Falando de saúde, a nossa fisioterapia. Fisioterapia sempre vem cobrando desde o início que faz falta mais um fisioterapeuta para dar conta da demanda.
A gente houve reclamações direto de paciente que esperam meses para ter uma vaga na fisioterapia. E agora, para piorar, nesse mês de setembro, uma fisioterapeuta entrou de férias, o que vai atrapalhar ainda mais, né, o tratamento e a recuperação do nosso paciente. Temos uma boa notícia na saúde, né, como foi cobrado por mim várias vezes, acho que o Gustavo também já falou outras vezes, sobre o ônibus da CISP. Voltou ao horário que era antes, ter 2 horários. Hoje, né? Voltou ontem. Voltou ao normal com os 2 horários. Essa atitude aí vai dar mais conforto e agilidade, né, para os pacientes que vão lá em Juiz de Fora fazer seu tratamento. Na nossa Santa Casa, né, mais uma vez, Santa Casa passando por uma situação complicada. Funcionários aí com 5 meses, né, de salário atrasado. O Estado, né, com um atraso nos repasses. E a Prefeitura também não faz a sua parte, nunca fez. E o nosso hospital passando por mais uma crise terrível financeira. Quero deixar bem claro aqui, quero dar os parabéns, né, para a enfermeira, né, a Ana Paula e a Ana Luísa, que são responsáveis por passar os dados, né, do hospital para o Estado, para fazer os repasses. Tenho certeza que elas não têm culpa nenhuma disso. Só não dá a entender por que o Estado, né, em pleno ano de eleição, chegar a essa situação conforme está os hospitais e também até na educação. Realmente é lamentável. Queria fazer um requerimento verbal, senhor presidente. Na reunião passada tivemos aqui o projeto autorizando a Prefeitura a comprar 2 veículos. Um para a saúde e um para o social. Saúde e social. Eu até, inclusive, votei contra a urgência, mas o projeto foi aprovado. E no ano passado tivemos a mesma coisa. O projeto foi votado em urgência para a compra de um veículo para a educação, né, autorizando 45 mil, e até hoje não compraram o veículo. Sendo que a educação está usando o carro da saúde para fazer o seu serviço, o que é errado, sabemos disso. Então, eu gostaria de fazer o requerimento para saber a situação, por que até hoje não ter comprado o veículo. Sobre a exposição, né, nossa festa aí semana que vem, finalizando, senhor presidente, a gente reconhece aí o esforço da administração. Realizar uma festa dessa não é fácil. Sabemos que vamos ter um movimento aí, principalmente intenso, sexta e sábado. E por isso, né, a Prefeitura, mais a comissão, tem que estar preparado para atender a todas as demandas, caso necessário. Em relação ao trânsito, né, é sempre bom lembrar nossa Avenida Peçanha, um caos que é, em dias comuns, né, e sempre sendo exposição, merece uma atenção, né, especial, principalmente nesses 2 dias. A construção da balsa, ano passado não teve. Eu acho que é de muita valia ter a balsa justamente para dividir o trânsito, a parte de estacionamento também ser feita em Parapeúna. E tendo a Nilo Peçanha deixando o trânsito mais livre, isso facilita o trabalho dos carros de emergência, no caso da polícia, da ambulância e até mesmo dos taxistas, a trabalhar normalmente. Em relação à água, que é polêmico, sempre foi, nunca deixou de ser, né, nessa casa, foi comentado várias vezes. Na exposição, o consumo realmente aumenta, né, recebemos muitos visitantes, né, que possa ter uma equipe de plantão para estar solucionando a falta d'água, caso também necessário. A Santa Casa, mais uma vez, durante a exposição, principalmente sexta, precisam de funcionário extra. A Prefeitura tem que dar uma atenção a isso, né, tanto para os funcionários extras, tanto para quem trabalha no horário normal, porque tem que deixar, muitas das vezes, atender aos pacientes internos para atender a porta. E, finalizando, desejar uma boa sorte aos que vão trabalhar na exposição, né, na ambulância, em todo o setor de emergência, e desejar a todos uma boa festa, que possa ser de agrado da maioria, a nossa 43ª exposição.
No mais, é só e obrigado. Até a próxima. Vereador Gustavo Duque. Boa noite mais uma vez. Como o vereador Wellington disse aí a respeito da Santa Casa, a gente não adianta ficar questionando a respeito de repasse do Estado aqui se a Prefeitura não faz a sua parte. Todo mundo sabe que o valor que passa para lá, em quantidade de funcionário, acaba que é um valor que não faz tanta diferença, porque a gente está vendo que está 5 meses com o salário atrasado dos funcionários da Santa Casa. Inclusive, os funcionários estão vindo atrás da gente para pedir para que a Câmara repasse dinheiro para a Santa Casa para que possa ser pago os salários dele. Só que, como disse já aqui outras vezes, a Câmara sempre está socorrendo e vai continuar, acredito eu, até quando for necessário. Só que o prefeito precisa tomar uma posição a respeito disso. Porque isso a gente vem discutindo aqui desde o começo do mandato, e eu acho que isso vai ser discussão até o final. Porque sair na rua e fazer campanha em cima disso quando está em época de eleição é muito fácil. Agora, cumprir com os objetivos é difícil. E a gente está vendo que isso está acontecendo. O prefeito, eu acho que está muito preocupado em vender, em conceder, em fazer leilão dos bens públicos, e está esquecendo do que realmente tem que fazer, que é olhar pela população. A gente vê hoje a maioria das nossas ruas aí toda degradada, paralelo solto, na Rua do Divino, é a rua onde ele mora. Não é possível que ele não vê isso, eu acho que ele passa lá todo dia. A gente vê o tanto de paralelo solto nessa rua, em frente à Marisa, aqui, a Fornalinha, uma vergonha. Qualquer momento vai passar um caminhão, alguma coisa ali, vai voar uma pedra em cima de uma pessoa, aquilo ali vai dar um acidente grave. As coisas estão acontecendo de uma tal forma que a gente vê que não está tendo um planejamento no governo. A gente sabe que tem pessoas que trabalham que são sérias, mas também tem gente que está lá que a gente está vendo que não está fazendo nada. A respeito da fisioterapia, as pessoas procuram a gente incansavelmente, querendo que a gente faça uma intervenção a respeito disso, só que a gente pede, a gente vive falando a respeito disso aqui nas nossas reuniões e nada é resolvido. Foi o que o Wellington falou, as cobranças vêm sendo assim, uma atrás da outra, e a gente fica meio que parecendo de mãos atadas aqui, fazendo papel de bobo, porque é o que parece. Ele não está nem um pouco preocupado com a população. É o que eu acabei de dizer. Ele está preocupado em vender, em conceder, em fazer leilão. A gente vê aí o quanto de dinheiro foi arrecadado com isso, a gente não sabe até então no que foi usado esse dinheiro. A gente só sabe que está vendendo e que o dinheiro está entrando. Agora, o que está sendo feito, a gente não está sabendo ainda. Inclusive, eu pedi um requerimento, espero que esse requerimento ele seja respondido, que eu não precise, mais uma vez, ir no Ministério Público para que ele seja respondido. Porque o último que eu pedi, eu tive que fazer isso. A exposição hoje é uma festa que custa para o município, para os cofres públicos, quase de 350 a 400 mil reais. E nós, moradores de Rio Preto, Iparapeúna ou de onde for, mas mais nós de Rio Preto, ainda pagamos para ir na exposição da nossa cidade. Aniversário da nossa cidade, e nós não temos direito de entrar de graça em uma exposição de 400 mil saindo dos cofres públicos de dinheiro nosso. Sendo que ainda tem venda de ingresso, locação de barraca, locação de parque, e a gente ainda tem que pagar ingresso. Será que ele está mesmo preocupado com a população, com o bem-estar da população? Não é o que me parece. Obrigado e boa noite. Vereador José Benedito. Senhor presidente, ratifico até as palavras do Gustavo aqui, mas sobre a fisioterapia, Wellington, eu conversei até muito com o prefeito, mas não foi feito processo seletivo e não esqueceram de fazer para colocar a fisioterapia. Eu questionei com ele também, até eu pedi para o jurídico da prefeitura fazer um pedido para o promotor, Ministério Público, para ver se concede caráter de urgência, 2 fisioterapeutas, porque hoje até o Tobias está me pedindo vaga, o Tobias do Zezinho Simões, que é muito bom, e tem mais outros. E hoje está uma menina só lá.
Eu pedi, já pedi o jurídico lá, a parte jurídica, para mandar um ofício, pedir o prefeito mandar um ofício para o Ministério Público, para ver se ele aceite, até com caráter de urgência, até fazer o processo seletivo, que vai demorar. Inclusive, tem minha mãe lá para você fazer, e tem quase 200 pessoas, e uma menina só. A outra entrou de férias, entendeu? Então, presidente, eu peço que o senhor fala com o prefeito, eu mando um ofício para ele, pedir um caráter de urgência para mandar para o Ministério Público, para ele conceda, pelo menos, com caráter de urgência, que não pode contratar ninguém, até fazer o processo seletivo. Certo? Que está necessitando mesmo do fisioterapeuta, muito. Tá certo? E é necessário. Estão de parabéns falar isso. Eu tenho que elogiar o doutor Paulo Vitor, nosso procurador aqui, o presidente, muito inteligente, e está fazendo um trabalho bom aqui para nós na Câmara, doutor Paulo Vitor. Está de parabéns. Nós estamos com um problema de projeto e ele está sempre ajudando. Rodoviária, Salvador disse, é verdade também, poderia ser uma rodoviária maior, mas o que estava, eu fiquei satisfeito. Parece até coisa do outro mundo. Muito bonita a rodoviária. Parabéns, até eu tenho que parabenizar o prefeito, mas poderia ser maior. Claro, concordo com você ter falado, mas está bonito. Pelo que estava, está bonito. Eu concordo plenamente. Tá certo? Outra coisa, senhor presidente, a Cecília do CRAS lá mandou avisar que passar para nós aqui, Vinícius, segunda-feira, projeto de natação. Segunda-feira, o pessoal da Bolsa Família já está as crianças lá satisfeitas, e muita criança, e o professor chama Vinícius. Natação. Pode repetir. Fabiano, pode repetir essa informação, vereador? A natação? Natação, o pessoal do Bolsa Família. O pessoal do Bolsa Família, as crianças, já está na natação. Ela disse que segunda-feira agora já vai começar, ou já começou, e as crianças estão satisfeitas. Pessoal mais humilde, pessoal mais pobre, é tudo por conta da prefeitura está fazendo, o CRAS está fazendo. Isso é muito importante para Rio Preto, que as crianças humildes nunca viram uma piscina, bobear nunca viu. Hoje está lá crianças e mais crianças pobres e nadando, e é muita criança. Parabéns à Cecília lá do CRAS. O balé vai começar, a professora chama Mariana Pacheco. Vai começar depois da exposição. Mandou avisar também. Hoje nós temos aulas de violão, teclado, artes, capoeira, natação, balé, dança dos idosos. E eu estou tentando com ela também, para ver se o karatê, o Edmar está dando aula de karatê no grupo, para ver se também o CRAS também assume a responsabilidade de pagar também, para ter aula também. Isso é muito importante. Tá certo? Senhor presidente, também queria deixar aqui o seguinte, outro dia tinha uma pessoal vendendo batata frita pertinho do trailer do Almir, e de fora. Se fosse daqui, legal, sem alvará, sem nada. E atrapalha, porque o Almir pagou R$20 mil e mais, está pagando a prestação por mês. Agora, não pode chegar uma pessoa de fora, se fosse daqui, eu nem ligava, e põe uma coisa de gordura lá pertinho do Almir ali, que o Almir pagou. Sofreu, pagou, como o outro ganhou, como o outro ganhou, o menino do Correio ganhou, mas chega uma pessoa e põe então virou bagunça. Então estou pedindo agora, quiser colocar alguma coisa, que tire o alvará, se o prefeito autorizar, bem, mas não que chega e coloca, não. Isso atrapalhou muito, muito, porque o Almir pagou os 20 mil, tem direito, tem alvará e está pagando prestação. Isso é importante para a gente. A outra coisa, presidente, quem falou que da Ana Paula, Ana Luísa, foi acho que o Hélito, tá certo? Sobre a Santa Casa, ela escreveu para a gente aqui, protocolo de Manchester, erro no lançamento de dados, o serviço está sendo feito, a superintendência não está passando as orientações corretas, requisito para funcionar a rede resposta, médico 24 horas, enfermagem, protocolo Manchester e aparelho ECG, que chama, tá certo? Então, eles estão fazendo a parte da Santa Casa, não sabemos onde está o erro. O Estado mandou agora 16 mil mais 16 mil. Não dá. E eu também tenho que te parabenizar pelo que o senhor fez, devolvendo 30 mil adiantado agora, vai devolver, porque para ajudar, porque eu tô com pena daqueles funcionários da casa. Eu vou lá, tem uma menina que tem 3 meses, não paga aluguel, e não tem nem o que comer em casa, que faz limpeza. Ficar 6 meses sem receber é um absurdo. Agora, esses 2 meses, pelo menos, vai ajudar muito. O senhor devolvendo o que está devolvendo, e mais os 32 mil que chegou do Estado. Agora, nós temos que saber por que está vindo 16 mil só. Não sei, entendeu? A gente fica preocupado. Não sei por que está vindo 16 mil só. Não sei aonde está tendo um erro. Entendeu? Eu acho que até a doutora Aline pegou agora, está descobrindo um bocado de erro também, que tinha anteriormente. Não sei de quem que é, não me interessa. Mas ela está de parabéns, Aline, que está descobrindo um bocado de erro. Oi? Pode.
Já passou. Estourou. Pode falar. Aqui. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Só para esclarecer essa questão da Santa Casa, essa semana nós ficamos extremamente preocupados com relação aos últimos repasses da Rede Resposta que não vinham desde julho, né? Eu entrei em contato com o Éder, que é o responsável pela Rede Resposta na GRS, e ele me passou o seguinte: todo o trabalho que a gente começar a fazer hoje, no mês de setembro, nós só vamos começar a receber a partir de setembro do ano que vem. Então, o que a Santa Casa está recebendo atualmente é quase de um ano atrás, dos lançamentos que foram feitos de um ano atrás. Amanhã nós já temos uma reunião marcada com o provedor às 9 horas para a gente tentar traçar estratégias para solucionar ou minimizar o impacto financeiro que a Santa Casa está sofrendo. De antemão, eu quero informar o seguinte: a Rede Resposta, o teto de repasse é R$40 mil. 12 mil é o mínimo. Se a gente não fizer nada, a gente recebe 12 mil reais. Então, nós temos que identificar aonde está acontecendo esse problema. Amanhã eu vou ter uma reunião com as enfermeiras, depois que nós conversarmos com o provedor, para a gente tentar, em parceria, melhorar isso aí, ver o que nós podemos fazer. Nós vamos pedir audiência de justificativa, porque se elas fizerem, elas têm isso registrado em documentos, e nós vamos levar isso na GRS para ver se a gente consegue recuperar esse dinheiro. Mas a de um ano atrás, infelizmente, a gente não consegue. Nós vamos conseguir do primeiro quadrimestre de 2018, que é referente a janeiro, fevereiro e abril. E março e abril. Tá bom? Senhor presidente, está bom, já explicou. Boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Francisco. Boa noite, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores presentes, assistência aqui presente. Senhor presidente, a Aline respondeu aqui na Santa Casa, por exemplo. O problema da Santa Casa continua. Santa Bárbara, queria até saber se Santa Bárbara está repassando alguma coisa em Santa Casa, porque, até onde eu sei, não estava repassando, né? E eu sei que Santa Bárbara final de semana... Repassou o primeiro mês. Só o primeiro mês. Então, Santa Bárbara, final de semana, não tem médico. A maioria vem para ser atendido aqui, né? A despesa chega da Santa Casa. Outra coisa, senhor presidente, o Poder Executivo, porque agora na exposição, as ruas que vai para a exposição tem que ser organizada, porque o movimento de carro aumenta. Se ficar carro estacionado por ali, vai ser um engarrafamento doido, aquele problemão doido, né? Então são coisas que precisam ser, providências que precisam ser tomadas. E agradecer também o Executivo, senhor presidente, que me atendeu agora lá no Atalaia, o lugar das manias lá que estava baixando lá. Hoje a máquina foi para lá, estava mexendo, está arrumando lá. O Morro dos Pintos também foi feito fazendo melhorias. A rodoviária, para mim, não tinha como ficar melhor, pelo espaço que nós temos ali. O Salvador falou muito certo que realmente poderia ter um espaço maior se tivesse vendido antes, né, Salvador? Demais, senhor presidente, eu termino aqui minha fala. Dou uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Vereador Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos caros colegas. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria saber, o projeto 20 não vai ser analisado hoje também, não, né? Antes de eu começar minhas falas. Que é o que regulamenta a questão do conceito tutelar, ficou para a próxima reunião, certo? Não, então tá bom. Não veio informações. Alto impacto ainda, né? E com relação ao outro projeto, a gente pode analisar, uma vez que o vereador Edmar está aí presente agora, a gente poderia analisar e depois, ao final da palavra livre, se o senhor achar possível e viável. Com relação à fisioterapia, senhor presidente, eu gostaria só que acrescentasse ao tema a questão do NASF, né, que é um plano do governo federal que vem até recurso. Eu não sei a viabilidade, se isso está acontecendo
por inteiro ou não está acontecendo, se está faltando alguma documentação ou se isso não vigorou, mas o nosso município foi até selecionado. Eu não sei se recebeu algum recurso e também nós temos dentro da nossa PPA, está lá recurso destinado à manutenção do NASF, né, que é um atendimento de casa em casa. Senhor... Oi? Posso só falar do NASF? Sim. Permito, claro. Como é bom ter a secretária no... Devia todos os secretários estar aqui na casa, que aí ficava mais fácil, viu? Com relação ao NASF, nós fomos sim beneficiados com o NASF. Eu estive na GRS semana passada, na reunião, só que ainda não sei te dizer alguém recusou o NASF Rio Preto. Então, para nós começarmos, nós vamos ter que começar do zero. Santa Bárbara estava no mesmo andamento nosso. Santa Bárbara foi votado lá semana passada e alguém recusou o NASF para Rio Preto. Então, nós vamos ter que começar do zero, só para esclarecer. Vai dar andamento com relação a isso, não vai? Vamos, vai. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença da secretária de Saúde e poderia estar também junto com ela os demais secretários, que isso aí ficaria para nós que temos dúvidas e questionamentos, muito mais rápida a solução do que nós enviarmos requerimento, pedir ofício, e muitas das vezes, igual o vereador está aqui ao meu lado, e eu também já solicitei requerimentos e ofícios que não foram respondidos até o presente momento. Eu enviei um pedido de ofício, de número 45, 2018, pedindo para que mandasse para essa casa com relação aos processos citatórios. Numerei no ano de 2017 e 2018. O que eu queria nesse ofício é que fosse enviado para nós de que se trata cada processo citatório. Ocorre que a resposta que me veio é que os processos citatórios estão lançados com ressalvas numerações faltantes que dizem a respeito a processos desertos, nulos ou mesmo que por erro administrativo não foram respeitadas a sequência. Eu não queria isso. Eu queria saber, o processo licitatório X é para compra de medicamento, é para aquisição de combustível, é isso que eu quero. Então, refaço novamente o pedido, pedindo que eu quero nominar o que está cada processo citatório desse, uma vez que esses não estão lá, não estão no portal da transparência. E processo deserto, ele tem que estar. Ele não pode sumir, não. Deserto, ele tem um outro tratamento. Com relação ao convênio que a Prefeitura Municipal de Rio Preto assinou com a Santa Casa de Misericórdia, o valor de repasse é R$250 mil. Isso aí é anual. Menos de... Dá um pouquinho acima de R$20 mil, né? Pouca coisa a mais. Mês. Quem completa os 30 mil que chega lá é a Câmara Municipal, com a devolução antecipada dos recursos aqui economizados por essa casa. Queria parabenizar, presidente, Vossa Excelência, na fala na reconstrução, inauguração não, na reconstrução da rodoviária, porque Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que esta casa, através dos vereadores, Vossa Excelência que encabeçou essa demanda, principalmente, fez a devolução antecipada de recursos economizados para que fosse reconstruída a rodoviária. Falo reconstruído porque a rodoviária esteve de pé um dia, e ela foi desmanchada há 6 anos atrás, e aí tivemos na gestão passada que fazer o que foi feito, colocar aquela tenda e tudo mais, e realmente parabenizar a administração porque tomou iniciativa e fez a licitação. Mas deixando bem claro que a Câmara Municipal, praticamente em 80%, foi ela que orçou aquela estrutura do primeiro piso.
Tá bom? Peço paciência a Vossa Excelência na minha fala aí, por gentileza. Também foi citado na fala com relação... foi feito o concurso, realizamos o concurso municipal em Rio Preto. O concurso só foi feito porque eu tenho aqui, ó, ofício 738/2017, que foi respondido pelo então promotor de justiça, que foi enviado para mim, através de um inquérito civil, tem a numeração dele, onde foi solicitado ao prefeito municipal que realizasse esse concurso público. Então, não se realizou o concurso público que eu queria realizar, não. Realizou o concurso público que foi motivo de um inquérito civil e ao qual foi dado andamento devido à propositura de um requerimento meu e, na época, do vereador Juvenal, que estava no início do mandato do prefeito. E agora eu quero solicitar os requerimentos, que, ao final, pediria aos nobres vereadores que fizessem a votação dos mesmos. Eu queria a cópia dos 6 últimos contra-cheques do secretário de Educação e do secretário afastado, que se abandonou, o secretário municipal, era de turismo? Não, turismo. Antônio Marcelo Turismo? De turismo. Então, os 6 últimos contra-cheques do secretário de Turismo e secretário de Educação. Queria a prestação de contas da Santa Casa. Eu tinha solicitado, não sei se veio para essa casa, prestação de contas. Enviou, Fábio? Não, então, eu solicito, então... Não, eu quero a prestação de contas da Santa Casa dos meses de janeiro a agosto. Pormenorizada. Ou seja, não é simplesmente mandar numa folha de papel, recebi 100, gastei 50 com isso, gastei 30 com isso. Não. Gastou, tem que ter nota. É porque eu estou vendo outras coisas lá na frente. Gostaria de pedir, solicitar que a Câmara Municipal solicitasse cópia da empresa NV, dos extratos de depósito das obrigações trabalhistas dos funcionários que trabalham na obra do nosso prédio. Tá, senhor presidente? Por gentileza. Está sendo feito direitinho tudo? Então, eu depois dou uma olhadinha, senhor presidente. Então, esse requerimento, eu abandono ele, por gentileza. Gostaria que também enviasse a essa casa não tem o último, de acordo com o artigo da LDO de 2017, que essas prestações, só para acrescentar no requerimento que eu vou pedir, essas prestações eles têm que seguir o que prescreve a nossa LDO do ano passado. Então, foi feito convênio. E o convênio, eles têm que fazer a prestação de contas, inclusive para aqueles membros daquela comissão que foi votada na última reunião. Isso já tem que ser enviado para nós aqui também nessa casa. E que pedir, solicitar que fosse enviada para essa casa, fixado no nosso mural aqui, respeitando a Lei 1185 de 2007, de todos os processos licitatórios. Tem uma lei municipal, 1185, de autoria do vereador Gilmar, em que prevê que todos os processos licitatórios têm que ser fixados aqui, também enviados nessa casa. Então, eu pediria o cumprimento dessa lei. E no mais, senhor presidente, eu me reservo a outras indagações e também coloco depois todos os requerimentos redigidos para que fossem, tá bom? Solicitados. Muito obrigado pela paciência de ter extrapolado o seu tempo aí. Vereador Gustavo Moreira. Boa noite, presidente, demais vereadores. Quero parabenizar o prefeito
pelo serviço que foi feito ali da rodoviária. Igual já foram, os demais vereadores já falou, porque podia ter sido mais longa, não foi porque foi vendido parte. Também está sendo feito a obra dele agora, no momento, lá na Parque Exposição. O canil também está sendo acabado de construir, daqui a um dia vai ser inaugurado. Eu quero parabenizar você também, presidente. Lá no dia da fala, lá você pediu também para pôr uma placa com todos os vereadores também lá na rodoviária. Te agradecer o pedido que você fez ao prefeito lá. Isso aí, nós também, os vereadores que estão aqui, eu tenho certeza que queria que o nome deles estivesse lá na construção dessa rodoviária lá. E a minha fala é só isso, só uma boa noite. Vereador Edmar. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a administração municipal pela conclusão das obras da rodoviária, da nossa rodoviária, que realmente ficou muito bem feita. É um local que ficou agradável. E pedir para que mantenha uma vigilância para conservar essa obra por muito tempo. Parabenizar também a nossa Secretaria de Educação pelo resultado que se apresenta na qualidade da educação de Rio Preto. Isso é um começo para que o futuro de nossos filhos seja mais brilhante. Realmente, o crescimento da qualidade foi muito importante. Parabéns para a Secretaria de Educação, para todos aqueles que atuaram para que isso acontecesse, inclusive pais e alunos. E, finalmente, eu quero me desculpar pelo atraso aqui, porque eu estava me submetendo a uns exames de fora e atrasou um pouco e eu cheguei fora de horário. Boa noite a todos, muito obrigado. Quanto aos requerimentos de votação, são tantos, eu até pediria aos nobres colegas que, à medida do possível, protocolasse os requerimentos após a sessão, por escrito, direitinho, porque está tendo um costume, um grande requerimento verbal, e às vezes pode ocasionar algum mal-entendido, né, na redação, e fica difícil, porque, por exemplo, os requerimentos foram, está dentro do direito, não estou querendo tirar direito, não, mas se Vossa Excelência, por exemplo, chegasse amanhã, protocolasse na casa, ou depois da manhã, bem redigido, bem certinho, né, porque fica assim, às vezes o áudio não sai bem, e a Fábia tem que ficar copiando, né? Eu aqui também nessa correria, às vezes, não capto bem a redação devida, sabe? Eu acho que era um costume que a gente poderia alterar. Né? O senhor está coberto de uma certa razão com relação à questão da gente fazer a redação dele, mas a gente traz ela para a plenária só para a gente, ao mesmo tempo, dar explicações de algum termo que falta, mas eu sempre tenho o costume eu peço, e aí eu faço uma redação, entrego depois direitinho. Aquilo que demandar urgência, tudo bem, mas aquilo que não demandar urgência, protocola e na reunião seguinte a gente faz a votação. Mas vamos então colocar, você até me auxilie, tem um requerimento verbal do vereador Wellington, pedindo informações sobre as aquisições dos veículos, né, que já foram requeridos à casa, da educação do ano passado, agora da ação social e da saúde. Tem requerimento do Alex, agora me ajuda aí, Alex. Cópia dos 6 últimos contra-cheques do secretário de Educação, do secretário de Turismo. Isso. Prestação de contas Santa Casa. Prestação de contas Santa Casa de janeiro a agosto. Isso. Agosto. O outro requerimento da NV, eu já dispensei ele uma vez que ele já está sendo informado da casa. Retirou? Isso. E eu só acrescentei a fala a respeito do requerimento da Santa Casa, porque é uma assinatura de convênio e ela tem que seguir o que está
pré-eleciona a nossa LDO de 2017. Foi isso. Foram só os dois requerimentos. São 2 requerimentos do vereador Alexandre e um do vereador Wellington. Vamos iniciar a votação. Vereador Edmar. Votar um requerimento do colega Wellington e 2 do colega Só explicando, senhor presidente, só explicando que a outra fala que eu tive não é requerimento, que é a questão do envio do cumprimento da lei 1185. Não, porque são aí, 2 só. É do contra-cheque dos 2 secretários e a prestação de conta da Santa Casa. E do vereador Wellington, pedindo informações sobre o andamento das aquisições dos veículos que já foram votados, autorizados aqui pela Casa. Vereador Edmar. Aprovar? Sim ou não? Sim. Aprovar o requerimento? Sim. Vereador Wellington. Sim, senhor presidente. Vereador Salvador. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Zé Benedito. Sim, presidente. Vereador Gustavo Duque. Sim, senhor presidente. Vereador Alexandre. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Francisco Coutinho. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Gustavo Moreira. Sim. Então, 3 requerimentos aprovados por unanimidade. Eu só quero fazer um comentário aqui com relação a que nós hoje estamos lamentando o tamanho da rodoviária, mas a autorização legislativa passou pela Casa, autorização para se vender o imóvel. E na época eu era vereador e votei contra, senhor presidente. Eu tenho muita atenção com isso, né? Que no meu modo, um conceito que eu tenho que a prefeitura não se vende nada, adquire-se. Parabéns para o senhor presidente. Presidente, só um comentário aqui para... Nós estamos falando aí sobre fisioterapia. Eu quero falar aqui como médico e como ex-prefeito, porquanto a demanda da fisioterapia na nossa cidade, talvez até em todos os lugares, ocorre que o paciente ele é indicado para fazer a fisioterapia e essa fisioterapia tem um prazo, tem um número de sessões, não é? E normalmente não é isso que ocorre. O paciente começa a fazer fisioterapia e vai eternamente fazendo fisioterapia, sem novas indicações. Eu conheço paciente em Rio Preto que faz fisioterapia desde o Zé Geraldo Duque, o primeiro mandato dele. Então, o acúmulo de pacientes da fisioterapia, ele tem que ser avaliado, tem que ser reavaliado, porque um paciente em Rio Preto, ele entrou com um pedido para aquisição de medicamento na Justiça. Uma receita de um neurologista, e até hoje ele recebe esses remédios. Os mesmos remédios que, inclusive, podem fazer mal para ele. Então, essa é um fato que ocorre que pode até trazer prejuízo para o paciente. Então, é preciso que se reveja essa questão, porque quando o paciente vai à fisioterapia, ele vai com um procedimento previamente estabelecido. Concluído, tem que ser passado por reavaliação para ver da necessidade da continuidade do processo. Então, estou lembrando isso aqui exatamente para que seja revisto, né, secretário, essa questão. Muito obrigado. Mais uma demanda para a nossa secretária de Saúde. Que Deus lhe dê força, Violina, para dar conta de todo esse trabalho. Eu quero, então, comunicar e convocar os colegas que a Prefeitura Municipal remarcou para próximo dia 14, quinta-feira agora, às 13 horas nesse local, a audiência pública sobre a água, a pedido atendendo requerimento do vereador Alex. Senhor presidente, dia 14 é sexta-feira. Então, desculpa, porque aqui veio escrito dia 14, então dia 13. 13 é quinta. Senhor presidente, a questão é só o seguinte. Eu gostaria só de ter um esclarecimento de Vossa Excelência, porque quando eu propus o requerimento de número 2 dessa casa, ele foi retirado, ele não foi votado.
Então não houve requerimento da minha parte, houve um comunicado de requerimento da minha parte no passado, mas eu não me abstenho a isso não, pelo contrário, eu quero discutir isso mesmo. Só deixando bem claro isso, que o meu requerimento não foi votado naquela época, como Vossa Excelência mesmo salientou, que o município já o faria. Correto. Bem lembrado. Mas eu fico aqui também, eu só acrescento a fala de Vossa Excelência. Eu faço um pedido especial para que todos possam comparecer. Né, o horário, senhor presidente. Às 13 horas. Então, o grande problema nosso é o horário. Que 13 horas nós não vamos atingir a população por audiência pública. Mas como até a doutora Aline esteve conversando comigo, apesar de estar na última hora, talvez não compareça muitas pessoas, mas é o primeiro passo. A partir dessa primeira audiência, nós poderemos remarcar outros encontros e trazer outros especialistas. É da GRS ele? Qual o nome dele? Também ficam todos convocados para a próxima reunião ordinária, dia 25 de setembro. E, mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar aí a Aline, a Mônica, o Paulo, que é muito importante quando comparece à reunião alguém do Executivo. Adianta o processo, há esclarecimentos feitos na hora, né? Não, com relação à reunião extraordinária, eu peço a todos que nós marquemos a data ali. Agradecendo, então, a presença de todos vocês, declaro encerrada essa sessão.